Sustentar e Jovem Pan apresentam Business Transformation. Bom dia, caros ouvintes. Raul Javales do Business Transformation. Eu queria falar hoje sobre processos comerciais, sobre vendas, vender nosso produto ou serviço. Na semana passada falamos sobre retomada da economia. Eu acho que um dos pontos bem críticos nesse processo é o processo comercial. Entender como é que eu vendo, para quem eu vendo, qual é a entrega que eu faço, qual o produto que eu tenho para vender, como é que eu vou abordar, que cliente, quem é meu cliente, como é que eu conheço ele, seja com detalhamento mais aprofundado, como por exemplo um mapa de empatia, uma ferramenta que a gente usa para tentar se colocar no lugar do cliente, entender o ambiente dele, o que ele vê, o que ele sente, o que ele escuta, o que ele fala, o que incomoda ele, o que deixa ele feliz. Ou seja, eu tenho que entender o perfil dele para saber como é que o meu produto encaixa na necessidade. Eu tenho que entender, se for uma pessoa jurídica, como é que eu entendo como é que a empresa precisa da minha solução. Talvez eu consiga segmentar e segmentar bem. E aí ficam algumas dicas que, quando você acha que não pode vender, não estou pronto para isso, eu não tenho capacidade para vendas, eu vou discordar de você de forma gigantesca. Todo mundo tem capacidade de venda, todo mundo tem a capacidade de comercializar um produto ou serviço. A confiança você vai ter com base no conhecimento do teu produto e conhecimento daquele cliente. Então aqui ficam algumas dicas de técnica, parte delas vindas da Spin Sell. Na lógica é um método de venda, Spin Selling, um método de vendas, que traz uma lógica aqui. O primeiro passo seu é entender o momento da empresa, entender a situação, entender informações da empresa, conhecer bem a empresa para saber em que momento ela está e conseguir fluir numa conversa que chegue num patamar de evoluir para entender melhor o negócio. No momento que eu tenho esse conhecimento, eu vou para um processo de contato com a empresa. Isso pode ser através de um funil de vendas, onde eu identifico meus clientes targets e vou tentando contatá-los, seja isso por um e-mail, por uma ligação, que a gente chama de cold call, que seja por um contato por um amigo que faz a indicação, ou seja, como é que eu chego naquele cliente que é meu target e eu vou afunilando, o que a gente chama o que é que eu tenho de amplitude e o que é que vai ficando cada vez mais interessante e mais factível para o meu processo comercial. Nesse momento que eu tenho o contato com a empresa, eu vou para a identificação da realidade dela. Eu tenho que mapear com ela, ajudá-la na conversa comigo a expor a necessidade. Eu tenho que entender um problema que muitas vezes a empresa nem percebeu que tem. Então esse é um processo que a gente falou um pouquinho disso na época do design, quando eu falei de empatia e idealização. Então esse bate-papo a gente vai descobrir com a empresa o que ela precisa. Logo em seguida eu passo para trazer as consequências que a empresa tem de não resolver aquele problema, ou trazer os ganhos que ela tem em resolver aquele problema. E finalizo esse bate-papo encaixando a minha solução, produto ou serviço na necessidade da empresa. De maneira bem simplificada mesmo, isso é um conceito de Spin Sell, que eu vou desde o descobrimento do que é a empresa, a maneira com que eu vou lapidar com ela, identificar necessidades, mostrar para ela os riscos e consequências do que vai acontecer caso não tenha resolução para aquele problema e mostrar qual é a aderência que a minha solução tem para aquela empresa. Eu falei com vocês em algum momento sobre Go-to-Market e Market Fit. Nesse processo de relacionamento, geralmente acontece mais esse papo como está aqui, com pessoa jurídica, eu estou falando de entrar em contato, entender, empatizar, criar solução, oferecer teu serviço ou produto aderente à necessidade da empresa para que eu tenha confiança que realmente eu estou resolvendo um problema ou realmente eu estou agregando muito valor. Nesse ponto ficam algumas dicas. Não adianta vender por vender. Eu tenho que vender uma coisa que a empresa realmente precise. Não pensa apenas no resultado daquela venda, e sim na continuidade e na geração de um relacionamento durante todo esse processo. Outro ponto geralmente a primeira venda ela pode não ser tão empolgante se a necessidade não for tão explícita, mas eu gerei um primeiro relacionamento e fechei o primeiro negócio. Fiz aquela parte processual, sei o caminho das pedras e começo a me relacionar. Então, se eu pudesse subdividir a visão que eu tenho dos meus clientes ou prospects, evoluindo para cliente, eu imagino que a primeira base disso tudo está ligada à prospecção, aí eu trabalhar os clientes de uma maneira macro para saber como é que eu vou abordá-los, para ver se eu vou conseguir conduzir uma negociação mais à frente ou gerar um relacionamento. Então isso vai começando com o funil, né? A gente vai afunilando o que a gente tem até chegar numa conversão. Depois dessa prospecção, quando eu fecho o primeiro negócio e que eu começo a trabalhar com aquela empresa, eu penso, será que ela precisa de mais alguma solução que eu ofereça? Será que eu posso ajudá-la de mais alguma forma? Eu vou para uma fase de expansão
E quando eu trabalho em expansão, eu vou vender até a necessidade que a empresa tenha de consumir meu produto ou serviço, isso com acompanhamento de contrato, follow-up, trazendo os assuntos de interesse. E quando eu chego na expansão, e entre aspas, no máximo da expansão, tipo, cheguei no target que eu poderia ter chego com esse processo. E vou trabalhar numa coisa importantíssima chamada manutenção, para garantir que aquela empresa não pare de consumir, ou se ela precisar de alguma outra solução minha, eu consiga fazer a substituição e atuar de forma direcionada a continuar sendo parceiro com base no relacionamento que eu gerei. Quando a gente fala disso tudo e fala de vendas, a gente fala muito de dois tipos de vendedor. Um vendedor hunter, que é o cara que sai atrás, que corre, que busca e abre esse relacionamento, faz a primeira venda. E a gente fala também de um vendedor farmer, vendas mais complexas ou até mesmo a continuidade da venda de um hunter, que chama cultivar, né? Manter aquele relacionamento com o cliente, acompanhar essa expansão, acompanhar essa manutenção, ser o parceiro que está fazendo parte da vida do cliente e que o cliente vai sempre ter ele em mente quando precisa de uma solução e vai buscá-lo, porque sabe que a parceria é muito forte, muito íntegra e garantem outros processos correlatos a isso. Um resumão disso: faz tua triagem, define teus targets, entende teu produto, conheça do cliente, interaja com ele para descobrir as necessidades, identifique junto com ele os impactos daquelas necessidades não atendidas, encaixe o seu produto, se ele tiver realmente encaixe na necessidade do cliente, e sucesso nas vendas. Forte abraço!